Olá, pessoal! Tudo bem? E aí? Gosto muito dessa expressão. Ai, ai, ai. Hoje eu vou falar sobre como começar a aprender uma língua, mas vou dar exemplos para começar. Muitas pessoas não sabem como começar porque na internet há muito conteúdo sobre como aprender uma língua, como fazer isso, lista de vocabulário, de palavras, de expressões, mas não é o melhor. Acho que o mais importante é ouvir esse idioma todos os dias. É muito importante porque você vai construir as neuronas em seu cérebro para poder saber e ver que tipo de palavra as pessoas utilizam no dia a dia. E você vai saber como pronunciar as palavras também. É muito importante isso porque, por exemplo, o português, para pronunciar o português é muito diferente de pronunciar o inglês ou o espanhol. Em português há muito esse som de nasal que vem de aqui, mas em espanhol ou em inglês não existe muito esse som. Por exemplo, a palavra famosa pau, pão. Não sei se essa palavra é uma maneira correta, mas você sabe de o que estou falando, né? Mas para começar, eu recomendo escutar conteúdos sobre o que acontece no cotidiano. É muito importante isso, porque você tem que aprender palavras, expressão e tudo isso na língua que você vai utilizar sempre na vida. Não tem sentido aprender palavras específicas sobre um tópico ou algo assim. Você sabe, você entende. É muito importante escutar conteúdos sobre o tema cotidiano. Por exemplo, o tópico que você está acostumando de falar é você. Sempre é você. Você tem que saber falar sobre você. Acho que é o mais fácil para começar a aprender uma língua. E com isso, acho que é mais fácil de falar sobre três pontos diferentes. O primeiro ponto é a rotina. Por exemplo, que você faz durante o dia. Por exemplo, eu acordo às 7 da manhã ou 9 da manhã. E estou depois vou a comer, vou a beber café e também depois disso vou a ir a trabalhar, coisas assim. É muito importante saber dizer isso. Depois, o segundo ponto é que você deve saber falar sobre o que gosta ou o que odia. Você pode fazer uma lista, por exemplo, de todas as coisas que você gosta ou não gosta e depois ver as palavras para saber dizer frases como isso. E também escutar a conteúdos
sobre pessoas que falam sobre esse tipo de coisa. Vou a ver no YouTube como as pessoas falam de coisas que gostam e também ver as palavras que eles utilizam quando falam sobre isso. É muito importante. E o terceiro ponto é saber falar de o que faz na vida. Por exemplo, o trabalho ou os estudos é muito importante. Por exemplo, é uma pergunta que todo mundo faz na vida quando você encontra uma pessoa nova. Essa pessoa vai perguntar: e você, o que faz na vida? Pois você deve saber o que dizer nessa situação. E, de novo, você tem que assistir a vídeos sobre esse tipo de situação. É muito fácil procurar esse tipo de conteúdos na internet, graças a YouTube, ou podcast, ou livros. Mas recomendo escutar mais do que ler quando você começar um idioma. Por exemplo, isso é muito importante porque quando você começar a aprender uma língua, você não sabe como se pronunciar essa língua. E você vai a ler, por exemplo, o inglês com a pronunciação do português. Isso é muito ruim. Não. Por exemplo, eu quando estou falando português, tento não ter esse sotaque de francês, de francesa, mas é muito difícil entre o francês e o espanhol também. Tenho os dois sotaques quando estou falando. E isso é a primeira parte. A segunda parte é o mais importante. Sempre estou dizendo isso, o mais importante. Mas saber as palavras conectivas. É muito útil de saber utilizar as palavras quando você fala. Por exemplo, em português você utiliza muito então, mas, mais, coisas assim. Esse tipo de palavra, você tem que saber esse tipo de palavra também em o idioma que você quer aprender. Por exemplo, em inglês, as palavras são and, besides, to, but, coisas assim. E você pode fazer uma lista de o que você utiliza no dia a dia em português, por exemplo, e depois ver que são as palavras em inglês ou em espanhol. E quando você ouve conteúdos na língua que você quer aprender, você deve ver que tipo de palavras estão utilizando quando eles falam esse idioma. É muito importante porque só quando você escuta muito esse tipo de situação que você pode fazer o mesmo quando você fala esse idioma. É o mais importante. E também quero dizer que a maneira de aprender a língua depende de o objetivo que você tem. Por exemplo, eu quero aprender o português para falar muito bom com as pessoas em todas as categorias. Vou estudar isso, mas se uma pessoa só quer viajar no Brasil, essa pessoa tem que aprender só vocabulário, palavras, expressão para viajar. E isso se faz de maneira diferente. Por exemplo, se eu quero falar o português só para viajar, vou assistir vídeos com palavras, com que tipo de perguntas posso fazer em português quando estou viajando.
E isso é totalmente diferente. Depende do objetivo. E terminei. Acho que tudo bem para mim. Espero que você aprenda muito disso. É uma dica muito útil para você. E até a próxima. Tchau.